Ok. Então, continuando, né? Nós vamos hoje iniciar o capítulo 3, capítulo de calorimetria. Nós vimos o capítulo 1, termometria, né? A gente estudou as escalas termométricas, né? Como construir um termômetro. Depois a gente viu o capítulo 2 de dilatação, a gente estudou a dilatação térmica. E agora, no capítulo 3, a gente vai iniciar a calorimetria, onde a gente vai estudar aqui o calor. Tá? Então, a ideia é o que é o calor, quais são os tipos, né, de calor, e como é que se dá um fluxo de calor entre dois corpos, né, como é que a gente pode quantificar isso. A gente vai ver aqui mudanças de fase também. Então, é nessa linha que a gente vai seguir o capítulo 3. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui determinar, já que na calorimetria a gente estuda o calor, então é o que é o calor. Né? Calor é o quê? Então, diversos pensadores, diversos físicos, eles refletiram sobre essa questão do que seria o calor. Né? Tem uma grande história aí do conceito de calor. Para a gente não se prender muito a isso, eu vou falar aqui apenas de dois físicos que refletiram sobre isso, depois falar um terceiro que fecha a história, certo? Então, um físico importante, que foi o Galileu Galilei, para ele, o calor era uma espécie de fluido. Para ele, o calor era algo que estava contido num corpo, tá? Era do tipo, era uma espécie de substância que estava contida nos corpos. Essa é uma ideia ultrapassada, a gente vai ver que não é correto se pensar que o calor está em você. Porque, como nós vamos ver hoje, o calor, na verdade, é uma energia em trânsito. Tá? Então, essa ideia de Galileu, que seria um fluido, que um corpo teria mais calor do que o outro, não é uma ideia atualmente aceita. Tá? Mas só estou chamando a atenção o que é que o pessoal achava do que seria o calor. Né? No ano que Galileu morreu, né, nasceu Isaac Newton, isso é por volta de 1642, por aí. E Isaac Newton, ele achava que o calor era proveniente da vibração do éter. Aí você diz, professor, e que danada é esse éter? O éter, pessoal, foi um meio que os físicos inventaram, eles inventaram, para explicar a propagação da luz no espaço. Tá? Como é que a luz sai do Sol até a Terra, se no espaço é vácuo? Né? Então, para eles, naquela época, isso era inconcebível. Né? Eles acreditavam que deveria existir algum meio ali que possibilitasse a propagação da luz. E esse meio foi chamado de éter. E o Newton achava que o calor era proveniente da vibração do éter, que era um meio que estava contido em tudo, aqui no espaço, em todo lugar, que seria invisível, né? E o que se mostrou ao longo da história, para tentar provar a existência desse éter, é que, na verdade, o éter não existe. Então, a ideia de Newton também não foi legal, ele se baseou sobre um meio hipotético e que foi provado que, na verdade, não existe. Tá? Não existe o éter. Tá, então, o que é o calor? Né? Afinal de contas, quem foi que chegou à definição atual de calor, que hoje nós consideramos como a definição correta? Foi um camarada chamado Joule. Tá? Alguns chamam de Joule, outros de Joule. Então, a forma que você vai chamar aí depende do seu interior, maneira que você achar melhor, certo? Eu chamo de Joule. Então, esse camarada aí,
ele estava desconfiado que, na verdade, o calor seria simplesmente mais uma forma de energia. Vocês já estudaram energia, vocês sabem que há diversas formas de energia. Energia luminosa, energia sonora, energia potencial gravitacional, energia cinética, energia potencial elástica e por aí vai. Diversas formas de energia. Manda de novo o quê? Tem alguém pedindo no chat para mandar alguma coisa. Ela pediu para mandar a lista de presença, professor. Sim, a lista. Eu vou copiar aqui e mandar de novo. Espera aí. Pronto. Vê aí se consegue acessar. Deu certo? Ok. Vamos continuar. Tá, então, como eu estava dizendo, o Joule, ele estava desconfiado de que o calor, na verdade, ele deveria ser simplesmente mais um tipo de energia, tá? E aí ele fez diversos experimentos para provar essa ideia de que o calor nada mais era do que energia. Bom, como eu disse, ele fez diversos experimentos. Um dos experimentos mais famosos que ele fez é esse que está na tela aqui. Imagina um recipiente com água e dentro desse recipiente a gente vai ter aqui um eixo com umas palhetas. Imagina umas plaquinhas e quando isso aqui era puxado por esses pezinhos aqui, ó, esses pezinhos estão na lateral, quando você solta esses pezinhos, a ação da gravidade faz com que eles caiam, isso puxa a cordinha e isso faz com que esse eixo aqui, ó, ele gire. E aí essas palhetas, elas giravam friccionando com a água, né? Essa fricção da palheta com a água acabava aquecendo a água. Então, a partir dessa ideia, ele mostrou que a energia que estava inicialmente armazenada aqui, ó, qual é a energia que um corpo tem devido estar a uma determinada altura em relação ao solo? Né? Quando você tem um corpinho que tem uma determinada massa e ele está a uma determinada altura do solo, ele tem uma determinada quantidade de energia. Que tipo de energia é esse, pessoal? Que tipo é esse de energia? Energia potencial gravitacional. Muito bem, Luana. Energia potencial gravitacional. Então, ele mostrou com esse experimento que essa energia inicialmente armazenada aqui, que é a energia potencial gravitacional, era transformada em calor no aquecimento da água. A água era aquecida à medida que os pezinhos eram puxados aí, né? Eles caíam de uma determinada altura. Então, ele chegou a uma série de conclusões que eu vou compartilhar com vocês agora. A principal conclusão, né, é o que é finalmente o calor, né? Depois de diversos físicos, né, eu mostrei só dois, pessoal, mas teve uma galera de gente aí que refletiu sobre o que é o calor, tá? Então, é algo que foi bem maçante, bem antigo, e Joule, ele sepultou essa discussão. Então, ele chegou à conclusão, a primeira, né, mais importante, é que o calor é uma forma de energia, que era o que ele estava desconfiado, né? Ele queria provar isso. Então, calor é uma forma de energia. Você pode transformar energia potencial gravitacional em calor. Você pode transformar energia cinética de um corpo em calor, né? E por aí vai. Então, essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão que ele chegou é o que é a caloria. A caloria, na época, pessoal, era a unidade usada para quantificar o calor. Né? Você vai transferir calor a um corpo. Você transferiu quanto de calor? 50 calorias, 20 calorias, 100 calorias. E ele conseguiu definir o que é essa caloria. O que é que representa uma caloria? Só um minuto, pessoal. Tem alguém tentando entrar aqui. Deixa eu permitir. Pronto.
Ok. Então, ele definiu o que seria essa uma caloria, tá? A caloria, ela vai ser a quantidade de calor que vai ser necessária para que 1 grama de água aumente sua temperatura de 14,5 para 15,5. Que é exatamente a partir dessa definição aqui, a partir dessa conclusão que ele chegou, é que a gente diz, a gente vai ver hoje, talvez dê tempo de ver hoje já, que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, quando 1 grama de água recebe 1 caloria, ele aumenta a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Se deu uma viajada aí, não entendeu o que eu disse, não se preocupe, eu vou discutir isso mais na frente, certo? Só estou dizendo que essa ideia veio daqui, de Joule. E a terceira conclusão, pessoal, é o seguinte, ele determinou qual seria o equivalente entre caloria, que é a unidade de calor, que era a unidade de calor usada na época, e a unidade de energia, que leva o nome dele, Joule. Né? Qual é essa equivalência entre caloria e Joule? Então, para chegar a essa equivalência, a gente usa essa terceira conclusão aqui, que diz o seguinte, para fornecer uma quantidade de calor de 1 caloria, era necessário abandonar um corpo de 418 gramas de uma altura de 1 metro. Tá? Então, digamos que fosse só um corpo aqui pendurado, e ele tivesse 418 gramas, se ele caísse 1 metro, a gente conseguia fornecer à água uma quantidade de energia, de calor, de 1 caloria. Tá? Então, a partir disso, a gente chega... quanto equivale 1 caloria em joules? Basta a gente usar a equação da energia potencial gravitacional. Ele, como Luana falou aí, quando o corpo está a uma determinada altura do solo, a energia não é potencial gravitacional, então a gente vai precisar da equação para achar que quantidade de energia é essa que um corpo de 418 gramas tem ao estar a uma altura de 1 metro do solo. A pergunta é, como é que eu calculo a energia potencial gravitacional de um corpo? Alguém lembra? Como é que a gente faz isso, Luana? Energia potencial. É isso, MGH. Né? MGH é a massa do corpo vezes a gravidade vezes a altura. Então, no caso, a massa é 418 gramas. Aí, cuidado, né? Porque a massa aqui ela tem que estar em que unidade? A gente vai trabalhar no sistema internacional. Então, a massa tem que estar em quilogramas. Para passar de grama para quilograma, a gente divide por 1000. Tá? Então, vai ficar 0,418. Certo? Você pula a vírgula para aqui, ó, 3 casas. 1, 2, 3, porque eu estou dividindo por 1000. Aí, o G, vamos aproximar aqui por 10, tá, pessoal? Tá? Cerca de 9,8. Facilitar a continha, vamos colocar 10. E a altura, 1 metro. E aí a gente vai chegar que a energia potencial gravitacional, para que a água receba 1 caloria, é necessário que o corpo que vai cair tenha inicialmente 4,18 joules. Então, com isso, a gente chega ao que a gente chama de equivalente mecânico do calor, que é essa relação aqui, ó, entre caloria e joule. Tá? Professor, o que é esse equivalente mecânico do calor? Que as questões falam. Nada mais é do que a relação existente entre as unidades caloria e joule. 1 caloria vale 4,18 joules. Tá? É comum as questões darem isso. Eles darem esse valor. Porque, geralmente, o valor usado não é nem 4,18. Para facilitar a sua vida no Enem, geralmente ele arredonda isso para 4. Tá? Ou então, quando dificulta muito, ele coloca 4,2, arredonda aqui, para facilitar suas contas, certo? Mas aí você tem que ficar atento, certo? Sempre que você precisar dessa relação, veja lá na prova qual foi a equivalência que ele deu para você usar a equivalência dada, né? Ok, então vamos para frente. A gente já sabe que calor é uma forma de energia, então vamos... sim,
Outra coisa importante com relação a Joule é que, a partir desses experimentos, pessoal, ele enunciou um dos princípios mais importantes da física, tá? Que é o chamado princípio da conservação da energia, que diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Você já deve ter ouvido esse princípio diversas vezes, né? A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, tá? Mas aí é importante que você entenda qual é a filosofia que está por trás desse princípio. Imagine que você tenha algo que você não pode nem criar nem destruir. Você só pode transformar aquela quantidade de um tipo em outro tipo, mas a quantidade total fica fixa. Ela não muda, porque você não pode nem aumentar a quantidade, porque você não pode criar, e você não pode diminuir a quantidade, porque você não pode destruir. Então, a consequência disso é que a quantidade de energia do universo é fixa, é constante. Eu não tenho a menor ideia da quantidade de energia que estava disponível na origem do universo, se é que o universo teve origem. Mas uma coisa eu tenho certeza: a quantidade de energia que existiu no início do universo, na origem do universo, é exatamente a mesma quantidade de energia que existe hoje e vai ser a mesma quantidade de energia que vai existir sempre. Porque a energia, ela não pode ser nem criada, nem destruída. A única coisa que muda são as quantidades de tipos de energia, tá? Mas quando você soma a quantidade de todos os tipos, isso dá um valor fixo, um valor constante, tá? Essa é a ideia do princípio da conservação da energia, e é por isso que naquelas questões malhadas que você estudou lá em mecânica, lá em energia, né? Quando ele dizia, o sistema está isolado, o que você fazia? Ora, se o sistema está isolado, significa que nesse sistema não pode sair energia, nem pode entrar. Então, a quantidade de energia que existe aqui dentro tem que aumentar ou diminuir. Nenhum dos dois, tem que ficar constante. E é por isso que naquelas questões você dizia sempre o quê? A energia total no início é igual à energia total no final. Né? Muitas questões você resolvia dessa maneira. Aquelas questões de montanha-russa, né? Ele solta o carro em montanha-russa lá em cima e quer saber a velocidade que ele atinge lá embaixo. Aí ele despreze os atritos, né? Que é para a energia mecânica ser conservada. Aí você diz que a energia lá mecânica no início é igual no final, tá? Então, isso tem a ver com o princípio da conservação da energia. E é do princípio da conservação da energia que vai vir a primeira lei da termodinâmica. Na primeira aula que eu dei para vocês, eu disse que nós temos na termodinâmica quantas leis? Nós temos 4 leis da termodinâmica. Nós temos a lei zero, a primeira lei, a segunda e a terceira. A gente já conheceu a lei zero da termodinâmica, que diz que se você tiver 2 corpos que estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, os 3 vão estar em equilíbrio térmico entre si. Né? Então, a gente vai conhecer ainda a primeira e a terceira, mas já estou adiantando para vocês que a primeira, ela vem do princípio da conservação da energia. É o princípio da conservação da energia aplicado a sistemas termodinâmicos. Um gás preso num recipiente que tem um êmbolo móvel, por aí vai, a gente vai ver isso aí, certo? Só estou dizendo, já estou adiantando de onde é que vem a primeira lei da termodinâmica, a gente vai estudar no capítulo mais para frente. A gente está no 3 ainda. Ok. Então, finalmente, nós vamos poder destrinchar o calor, saber o que é o calor com detalhes. Por enquanto, a única coisa que a gente sabe é que o calor é uma forma de energia, certo? Mas nós precisamos de mais detalhes do que é o calor. Tá? Então, para entender o que é o calor, vamos usar uma situação que eu mostrei para vocês lá no capítulo 1, que é a seguinte. Imagine você tem um recipiente aqui, ó, de paredes grossas. Essas paredes grossas são chamadas de paredes o quê?
paredes adiabáticas, que são paredes o quê? Paredes isolantes. Então, isso significa que tudo que tiver aqui dentro não vai poder trocar energia com o ambiente externo, tá? Não vai trocar energia com o que está aqui fora. Então, os corpos que estão aqui dentro só podem trocar energia entre si. Tá? Tem esses dois corpos, A pode trocar energia com B e B com A e acabou. Digamos que inicialmente a temperatura de A, T0, a temperatura inicial de A, seja maior do que a temperatura inicial de B. E aí a gente já discutiu isso lá no capítulo 1, que quando a gente coloca dois corpos com temperaturas diferentes em contato térmico, né, o que vai acontecer? O corpo quente esfria, o corpo frio esquenta, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Ora, se o quente vai esfriar e o frio vai esquentar, então isso significa que houve aí uma transferência de energia do corpo quente para o corpo frio. É essa energia transferida do corpo quente para o frio que nós vamos chamar de calor, tá? Então, de maneira mais precisa, nós vamos definir o calor da seguinte maneira. Sim, eles vão atingir no final o equilíbrio térmico. Então, o calor ele vai ser definido da seguinte maneira. É o saldo da energia transferida que ocorre espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. Vamos ver essa definição aqui com muito cuidado. Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês observem que foi dito aqui que o calor é o saldo da energia transferida. Né? Esse negócio fica bem. É o saldo. Como assim? Por que é o saldo? Acontece, pessoal, quando você tem um corpo quente e um corpo frio, os dois corpos cedem calor um para o outro, cedem energia um para o outro. Tá? O corpo quente vai ceder energia para o corpo frio e o corpo frio vai ceder energia para o corpo quente. Acontece que a quantidade de energia que vai do quente para o frio é maior do que a quantidade de energia que vai do corpo frio para o corpo quente. É por isso que a gente diz que o calor é o saldo. Tá? Por exemplo, digamos que vá do corpo quente para o corpo frio uma quantidade de energia de 1.000 joules. E vai do corpo frio para o corpo quente uma quantidade de energia de 200 joules. Certo? Então, foi 1.000 daqui para cá e foi 200 daqui para cá, num certo intervalo de tempo. Então, o calor aí é 800 joules, porque é o saldo da transferência de energia. Ele deu 1.000 e recebeu 200 de volta. Tá? Então, houve uma transferência, o saldo de transferência aqui, de 800 joules do corpo quente para o corpo frio. É esse saldo que a gente vai chamar de calor. Esse saldo, ele só é diferente de zero quando os corpos têm temperaturas diferentes. Se eles tiverem a mesma temperatura, que é o caso no final aqui, ó, quando eles atingem o equilíbrio térmico, tá? Aí o que vai acontecer? Se num certo intervalo de tempo o corpo A fornecer, por exemplo, 500 joules para o corpo B, pode apostar, o corpo B vai fornecer para o corpo A 500 joules, a mesma quantidade, porque eles estão em equilíbrio térmico. Então, a quantidade de energia que um dá para o outro e vice-versa é a mesma, de maneira que o saldo de transferência de energia seja igual a quanto nesse caso? Zero. Tá? É por isso que só há calor se houver entre os corpos uma diferença de temperatura. Tá? Outra coisa importante, nisso aqui que eu escrevi, é que o calor é uma energia em trânsito. Tá? O calor vai ser uma energia em trânsito. É uma energia transferida. Isso é importante porque é exatamente o que derruba aquela ideia de Galileu, que eu falei no início, que Galileu achava que o calor era um fluido, que o calor era uma substância que estava contida no corpo. O calor não é isso.
Tá? O calor, ele não está no corpo A. Ele não está no corpo B. O calor vai ser essa energia que fluiu de um corpo para outro. É uma energia que está transitando, que está sendo transferida entre os corpos. E não que está contida no corpo. Tá? Isso é fundamental. É importante entender isso aí para você evitar cair em pegadinhas. Porque, por exemplo, é muito comum no nosso cotidiano a gente usar a seguinte expressão: ah, eu estou morrendo de calor. Eu estou, olha só isso aqui, coloquei até de vermelho. Eu estou com calor. Quando você diz isso, que está com calor, você está usando a ideia de Galileu. Você está usando aquela ideia de que o calor seria um fluido, uma substância que está contida em você. E fisicamente, essa ideia é ultrapassada. O calor não é algo que está em você. O calor é uma energia que está transitando. Nesse caso, se você diz que está com calor, é porque você está recebendo calor com rapidez. As nossas sensações de calor e frio estão relacionadas à rapidez com que a gente recebe ou perde calor. Se você está com frio, é porque você está perdendo calor para o ambiente de maneira rápida. Já se você diz que está com calor, é porque você está recebendo calor de maneira rápida. E não porque você tem o calor, porque você contém o calor. Não, não é isso. Tá? É que você está recebendo essa energia rapidamente, você está recebendo uma quantidade de calor num espaço de tempo, num intervalo de tempo muito curto. E aí isso dá a sensação de calor. Tá? Então, professor, se é errado dizer que eu estou com calor, qual seria a maneira correta de dizer, né? Então, você poderia dizer, como eu já falei, que você está recebendo calor rapidamente, ou então você poderia dizer que a temperatura ambiente está elevada, né? Aí imagine você no meio da rua, na parada de ônibus, lotado, aí você vai dizer que está com calor e lembra da aula, né? Ei, eu estou recebendo calor rapidamente. O povo vai olhar para você e vai dizer que você é doido. Tá? Então, no cotidiano, no seu dia a dia, né, você pode dizer, numa boa, que você está com calor. Mas numa prova de física, não diga isso de jeito nenhum. Tá? Inclusive, se ele... Sabe aquelas questões para você colocar verdadeiro ou falso, marcar as verdadeiras? Pronto, é muito comum nesse tipo de questão ele colocar a afirmação que num dia de verão, Joãozinho diz que está com calor, para você dizer se aquela afirmativa é verdadeira ou falsa. Aí você vai colocar falso, porque ninguém pode ter calor. Espero que esteja claro isso, porque isso é fundamental, tá? Entender essas características do calor. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é isso aqui. Veja que no final eu disse que o calor ele vai fluir do corpo quente para o corpo frio. Só que antes de dizer isso, eu tomei o cuidado de colocar uma palavrinha aqui. Espontaneamente. Tá? Que é o seguinte. Espontaneamente, o calor ele flui do corpo quente para o corpo frio. Isso não significa que o calor não possa transitar no sentido contrário. Ele ir do corpo frio para o corpo quente. Pode sim. É o que acontece, por exemplo, no caso do seu ar-condicionado ou da geladeira. Tá? O calor, ele flui do ambiente frio para o ambiente quente, que é para deixar a sua sala mais fria ainda, ou a geladeira mais fria ainda. Só que observe que esses processos, tanto no ar-condicionado como na geladeira, não são processos espontâneos.
Não são processos que ocorrem naturalmente, porque tanto na geladeira como no ar-condicionado é necessário o consumo de energia elétrica. Você vai pagar o preço por realizar esse processo não espontâneo, tá? Então, espontaneamente, como assim? Se você simplesmente abandona o sistema, você deixa um corpo quente e um corpo frio e não interfere, você deixa o tempo passar. Naturalmente, espontaneamente, vai ocorrer uma transferência de energia do corpo quente para o corpo frio. E esse saldo de energia que foi transferido do quente para o frio é o que a gente vai chamar de calor. Certo? Então, é importante essa ideia, certo? Espontaneamente, o calor vai do quente para o frio, mas eu posso forçar com que o calor vá do ambiente frio, do corpo frio, para o corpo quente. Só que, para isso, eu vou precisar gastar energia, certo? Que, no caso do ar-condicionado da geladeira, a energia elétrica que você paga no final do mês. Até aí, tá tudo bem, pessoal? São muitos detalhes, mas que é importante ter clareza para não cair em pegadinhas, certo? Importante ter isso em mente. Então, vamos para frente. Próxima coisa que eu queria discutir com vocês, já que agora vocês já entenderam o que é o calor, nós precisamos entender também, pessoal, qual é a diferença entre calor e temperatura, tá? Muita gente confunde calor e temperatura. Usa a expressão calor quando era para usar temperatura e usa a expressão temperatura quando era para usar calor. Para passar essa ideia, dessa confusão, eu trouxe aqui para vocês esses quadrinhos aqui, tá? Vamos dar uma lida. Eu não sei se dá para ver daí, mas eu vou ler aqui com vocês, certo? Primeiro tem uma garota aqui, um garotinho, dentro de uma sauna. Estão aqui dentro da sauna, um menino suando, feito a molinha dos cachorros aqui. E aí ele diz assim: eu estou morrendo de calor nessa sauna. Né? Ele está dizendo que está com calor. Aí a menininha vira para ele e diz: não é assim que se diz. Diga, a temperatura está muito alta nesta sauna. Né? Então não se diz que está com calor. Né? Ele não está morrendo de calor, de estar cheio de calor. Não existe isso. O calor não pode estar contido nele. Ele está recebendo calor. É diferente. Tá? Beleza. Então, aqui o correto é usar a expressão temperatura, dizer que a temperatura está elevada. Vamos para cá agora. Segundo quadrinho. No segundo quadrinho, eles estão na praia, e aí o garoto diz assim: o sol está transmitindo muita temperatura. Aí a menina dá outra lapada nele, né? Vira para ele e diz: não, agora o certo é dizer calor. Né? Aqui na sauna, ele deveria dizer que a temperatura está elevada. Né? Já aqui, quando ele passa a ideia de transmissão, o sol está transmitindo. Quando vai transmitir, se transmitir, nunca é temperatura. Porque a temperatura, pessoal, é uma característica do corpo. Essa é a principal diferença entre calor e temperatura. Você tem temperatura, mas você não tem calor. O calor não é seu, tá? A temperatura é. Quando você mede a temperatura, você está medindo a temperatura do seu corpo, tá? Mas o calor, ele nunca está em você. Então, quando ele quer passar a ideia aqui de que está sendo transferida alguma coisa do sol para você, nunca é temperatura, e sim energia. E essa energia em trânsito é chamada de calor. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado bem claro qual é a diferença entre calor e temperatura. A temperatura é uma característica do corpo, é algo que está no corpo. Já o calor é uma energia em trânsito entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. Beleza? Podemos ir em frente?
Então, vamos fazer algum exercício aqui. Vamos lá. Dá uma olhada nessa questão 1.1. Vivian acha que é a letra C. Mais alguém? Sara, letra C. Posso fazer? Vamos lá. CFT Minas Gerais. Ao se colocar gelo em um copo com água, verifica-se que a água resfria. Esse fenômeno é explicado pelo fato de... Então, ele quer saber em que sentido que ocorre esse trânsito de energia, que é o calor. Né? Veja que o sistema é abandonado. A gente coloca o gelo e a água em contato e abandona, e deixa. Então, deve ocorrer aí um processo espontâneo, que é uma transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quem é mais quente? A água ou o gelo? A água, né? Certo? Então, vai ocorrer aí uma transferência de energia da água para o gelo. Então, é por isso que a resposta é a letra C. Tá? A água cede calor para o gelo. Tá? Ou então você poderia pensar assim: se o sistema ele esquenta, pessoal, devido a uma troca de calor, é porque ele está recebendo calor. Já se o sistema resfria, é porque ele está perdendo, ele está cedendo calor. Que é o que ele disse que aconteceu aqui, ó. A água resfria. Então a água deve estar cedendo, perdendo calor. Ok? Então vamos para a próxima questão 1.2. No caso 1.3 aqui. Vamos lá. Para fazer essa daqui, 1.3, eu vou fazer com vocês, porque precisa de uma informação que eu não passei ainda, certo? Então, vamos fazer juntos. Dentro dessa questão tem uma informação importantíssima, que é bom vocês saberem. Então, vamos ler a questão, depois eu digo que informação é essa. Ao sair da piscina, uma pessoa sente mais frio do que quando estava dentro d'água. Você já deve ter notado isso, né? Você está numa lagoa, numa piscina, né? Se você fica ali dentro d'água, tá de boa, né? Aí quando você sai, meu amigo, e principalmente quando passa aquele vento, aí, meu amigo, o negócio fica difícil, né? Você começa a se tremer ali, começa a sentir frio. Então, ele quer saber por que isso acontece, né? Por que quando você sai da piscina, você sente frio? Então, isso tem a ver, pessoal, com a seguinte informação que vocês precisam saber, que é o fato da evaporação, arrepia até o cabelo do dedão, vocês precisam saber da informação que a evaporação é sempre um processo de resfriamento, tá? Deixa eu colocar essa informação aqui. A evaporação é sempre um processo de resfriamento. Por que é assim? Porque se você tem um fluido e ele está evaporando, ele está resfriando. Vamos lá, preste atenção agora, que é importantíssimo que vocês entendam isso. Tá? Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma xícara de café. Tá? Está lá com a xícara de café
E você chega a ver, muitas vezes, até aquela fumacinha subindo, aquilo ali é o processo de evaporação da sua xícara. E aquilo ali, pessoal, agiliza, acelera o processo de resfriamento do seu café. Aí você diz, tá, por quê? Por que que a evaporação acelera o resfriamento? Por causa do seguinte, quando você tem um fluido, como esse café, do meu exemplo que eu falei, né, você vai ter dentro desse fluido diversas partículas que estão em movimento. A gente já viu isso no capítulo 1, que qualquer corpo é formado por partículas e essas partículas estão em constante movimento. Acontece que existem inúmeras partículas e vai ter um grupo de partículas que tem uma velocidade altíssima, vai ter um grupo de partículas que se movem bem devagar dentro do café, e vai ter partículas com velocidades intermediárias. Ou seja, vai ter partículas com diversas velocidades. Tá? Acontece que aquelas partículas que são as mais rápidas, as que estão se movimentando muito rapidamente dentro do café, elas têm tanta energia que elas são capazes de chegar na superfície do café. Tem alguém tentando entrar aqui, pessoal. Ah, Maria. Pronto, entrou. Então, como eu estava dizendo, tem umas partículas que são tão rápidas que quando elas chegam na superfície do café, elas fazem isso. Ó. Elas rompem a superfície e vão embora. Isso aí é exatamente o processo de evaporação. Já aquelas partículas com velocidades intermediárias, elas conseguem romper isso aqui, mas não tem energia suficiente para continuar subindo, e aí elas acabam voltando para o líquido. Tá? Então, é um problema bem dinâmico aí, né? Bem complexo, diversas partículas com velocidades completamente diferentes, mas o que eu quero que vocês percebam é que a saída do líquido, as partículas que saem do líquido, são exatamente as partículas mais rápidas. A evaporação consiste na liberação do líquido de suas partículas mais rápidas. A consequência disso é que vai sobrar no meu líquido as partículas mais lentas. Então, isso vai fazer com que a velocidade média das partículas do meu café diminua. Se a velocidade, a agitação das partículas médias do meu café diminui, isso significa que sua temperatura o quê? Diminui. Tá? Então, é por isso que o processo de evaporação é um processo de resfriamento, porque consiste na liberação para o ambiente de suas partículas mais rápidas. E isso é um processo natural. Né? Veja que você simplesmente abandonou a xícara de café, né? E essas partículas foram liberadas para o ambiente. É exatamente isso que acontece quando você sai da piscina. Quando você sai da piscina, você vai ter uma camada de água sobre a sua pele, tá? Vai existir uma camada de água sobre o seu corpo. E essa camada de água, ela sofre evaporação ao roubar calor da sua pele. E quando essa camada de água vai sofrendo evaporação, que inclusive acelera o processo quando tem uma brisa, né? Por isso que quando passa aquele vento, quando você sai da piscina, é que você se treme mesmo, né? Isso acelera a evaporação e, consequentemente, acelera o processo de resfriamento da sua pele. E aí você sente frio. Tá? Então, é por isso que a resposta dessa questão 1.3 é a letra A, que é a evaporação da água do seu corpo, que sempre consiste a evaporação num processo de resfriamento. Certo? Eu espero que esteja claro isso, porque a informação é importante, e quando aparecem essas coisas, geralmente o pessoal não lembra desses detalhes, e é uma questão tão simples, que o pessoal perde a questão de graça. Tá? Então, vamos continuar, vamos fazer mais exercício, agora que vocês já sabem que a evaporação é um processo de resfriamento, eu gostaria que vocês tentassem fazer essa questão aqui, 1.4. Dê uma olhada aí.
Sara está marcando a letra D de dado. O que mais? Vivian, letra D também. Ok, eu vou fazer, tá? Bruna, letra D. Gesiane, letra D. Ok. Stephanie, letra A. Vamos lá, vamos fazer uma questão da UFRN, questão da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que diz o seguinte: um cliente assíduo de uma cafeteira só gosta de tomar café frio. Por isso, sempre que lhe servem uma xícara de café quente, para apressar o processo de resfriamento, ele sopra a superfície do líquido até diminuir a temperatura. É o que você faz também quando você tem, por exemplo, um prato de sopa quente ou de papa quente, né? Soprar a superfície vai fazer com que a temperatura diminua mais rapidamente. Baseado no modelo cinético molecular, o modelo cinético molecular, pessoal, é exatamente aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco, da xícara de café. Que quando você tem um fluido, né, a uma determinada temperatura, esse fluido é formado por diversas partículas com velocidades completamente diferentes. Tá? Vai ter partículas com velocidades muito altas, partículas com velocidades baixas e partículas com velocidades intermediárias. O que você faz quando você aquece, por exemplo, um fluido, é fazer com que o valor médio dessas velocidades aumente. E quando você esfria, o valor médio diminua. Mas nunca você vai ter todas as partículas com a mesma velocidade. Tá? É um sistema altamente complexo. Um sistema complexo aí, caótico. Então, baseado no modelo cinético molecular, ele consegue esfriar o café, porque ao soprá-lo, né, é o que a gente acabou de discutir, né? Você vai ter no café lá o processo de evaporação, que é a saída daquelas partículas mais rápidas, que é um processo de resfriamento natural. E lembra que eu falei que tem partículas com velocidades intermediárias que elas saem, mas não tem energia suficiente para continuar subindo. Aí o que elas fazem? Elas voltam para o líquido. Então, quando você sopra a superfície, você faz com que essas partículas que são energéticas, mas nem tanto para ir embora sozinha, né? Quando elas saem, você sopra, elas não voltam para o líquido. Então, você faz com que acelere o processo de evaporação, né? Que é essa saída de partículas rápidas, que no sopro você impede a volta dessas partículas aí com velocidades intermediárias. Então, você acelera o processo de evaporação e, consequentemente, acelera o processo de resfriamento do líquido. É por isso que a resposta é a letra D. Certo? Tá claro isso, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, pode dizer. Então, tente fazer outra questão 1.5. Faça aí a questão da UFRN também. Faça aí. Deixa eu ajustar esse texto. Deixa eu ajustar esse texto aqui, que está muito fora. Deixa eu ajustar aqui. Espera aí. Não, acho que agora vai ficar melhor. Pronto. Vivian acha que é a letra C. Vamos ver se alguém dá alguma resposta.
E aí? Mais alguém marcou alguma coisa? Sara, letra C. Luana, letra C. Hoje só tem meninas, né? Legal. Tá bom. Então, vamos para 1.5. Questão da UFRN. Cotidianamente, são usados recipientes de barro. Ah, tem o Felipe aí, né? Tá certo, Felipe. Potes, quartinhas, filtros, para esfriar um pouco a água neles contida. Eu não sei se vocês pegaram esse tempo, né, de quartinha, né? Hoje todo mundo tem uma geladeira em casa. Mas, por exemplo, quando eu era criança, quando eu ia para casa do meu bisavô, né, que é o que foi que eu acordei tarde, tá certo. Então, quando eu ia para casa do meu bisavô, em Jardim do Seridó, lá no interior do Rio Grande do Norte, ali perto de Caicó, lá não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Lá era um pote de barro, como esse que ele falou aqui, ó. Recipiente de barro, para esfriar um pouco a água neles contida. E aí você pegava a caneca, que estava sempre lá do lado do pote, para beber um pouco da água, de fato, embora o ambiente lá, vocês sabem, né? Caicó, aquela região ali, Jardim Seridó, é muito quente. Né? Então, dava meio-dia, meu amigo, você estava ali pingando de suor, e a temperatura altíssima, né? Mas quando você pegava com a canecazinha a água que estava dentro do recipiente de barro, você observava que a água ela tinha uma temperatura amena. Não é que ela fosse gelada da geladeira, mas era uma temperatura gostosa para se beber a água, né? Então, vamos continuar lendo a questão. Ela esfriava um pouco a água. Então, considere um sistema constituído por uma quartinha cheia d'água, que são esses potes de barro. Parte da água que chega à superfície externa da quartinha, através de seus poros, evapora, retirando o calor do barro e da água que o permeia. Né? Isso é uma característica de pote de barro, né? Ele é cheio de poros. E aí, como ele está com água, a água se infiltra nesses poros e chega até a superfície externa. Né? Até eu lembro que quando você tocava o pote de barro, a parte externa, você sentia que era úmido. Né? Ok. Então, através de seus poros, evapora, retirando o calor do barro e da água que o permeia. Isso implica que também a temperatura da água que está em seu interior diminui nesse processo. Tal processo explica por quê. Na água que evapora, são as moléculas de água, aí ele quer saber se são as mais rápidas ou as mais lentas. Então, é o que a gente discutiu lá do café. A saída, né, do café, as partículas são as mais rápidas. Da mesma maneira, lá no pote de barro, a água passa pelos poros, chega à superfície externa, ela fica úmido, aquela superfície externa, fica uma camada de água que vai evaporando. E a saída dessas partículas que formam a água são exatamente as mais rápidas. Então, vai sobrar no meu sistema as mais lentas. Isso vai fazer com que o meu sistema ele tenha uma temperatura menor, ele resfrie ao longo do processo de evaporação. Tá? Então, na evaporação, são as moléculas de água com maior energia cinética. Ele disse aqui na letra A, com menor, né? Na letra B, ele diz que ao escaparem do líquido, aumenta a pressão atmosférica, tem nada a ver. A pressão atmosférica é fixa, né? Que só vai depender aí da altitude do local, né? A letra C não vai depender das condições da quartinha, óbvio, a pressão atmosférica. Na letra C, ele diz que as partículas que saem na evaporação são aquelas de maior energia cinética. Show. Até aí tá beleza. Que escapam do líquido, diminuindo, assim, a energia cinética média do sistema. Verdadeiro. É a letra C. Se saem as partículas mais rápidas,
Então, isso vai fazer com que a média de agitação das partículas diminua. Beleza? É como se você tivesse uma sala com diversas pessoas, pessoas gordinhas, pessoas magrinhas, pessoas com pesos intermediários, pessoas com massas completamente diferentes. Vocês concordam comigo que vai existir aí um valor médio de massa. Mas aí, se eu chegar lá na porta e dizer, ei, só os gordinhos para fora. Então, todos os gordinhos vão sair da sala. O que é que vai acontecer? A massa média da sala vai diminuir, porque aqueles que têm maiores massas saíram. Né? É algo só para fazer uma analogia. E na letra D, ele diz que ao escaparem do líquido, diminui a pressão atmosférica. Tem nada a ver com pressão atmosférica. Nem aumenta, nem diminui a pressão atmosférica. Continua a mesma, certo, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso aí? Alguma pergunta, alguma observação? Acho que em algum momento alguém abriu o microfone aí. Alguém quer fazer uma pergunta? Professor, para perguntar, por causa que também tem o processo inverso, né? Porque eles usam muito aquelas cuias de barro para manter a comida aquecida. Tem até aquelas panelinhas também. Como funcionaria, então, nesse caso, para manter a comida mais quente no recipiente? Cuia de barro para manter. Sim, entendi. São aquelas panelas de barro, né? Por exemplo, você tem alguns restaurantes mais refinados e tal, que eles servem, né? Num negócio mais rústico, né? Em panela de barro e que mantém aquele ambiente, a comida aquecida ao longo do tempo, né? Isso aí, Vivian, vai ter a ver com o que a gente vai discutir no próximo capítulo. Tá? A gente está aqui no capítulo 3 de calorimetria. No próximo capítulo, o capítulo 4, a gente vai conhecer os processos de transmissão do calor, que são três: a condução térmica, a convecção e a radiação. E aí a gente vai ver que os corpos eles vão ter uma característica bem peculiar com relação à transmissão de energia, que está relacionada à sua condutividade térmica, certo? E essa condutividade térmica ela vai indicar a facilidade do corpo conduzir ou não calor. Se você tem um corpo com uma alta condutividade térmica, isso vai fazer com que ele conduza calor mais rapidamente. Hoje, eu não sei se vai dar tempo hoje, mas nesse capítulo a gente vai ver também outra característica importante, que é a questão do calor específico, que vai ser a dificuldade da substância de mudar a temperatura. Então, juntando isso aí, a gente vai conseguir entender o funcionamento desses potes de barro para manter a comida lá mais quente, certo? Então, me lembre de comentar isso aí depois que a gente discutir a questão da condutividade térmica e de calor específico, aí vai ficar mais fácil de entender, certo? Se não vou falar aqui, muita gente não vai entender o que eu estou dizendo, certo? Mas me lembre, não esqueça não. Aí a gente discute. Tá certo, professor. Obrigada. Vamos para frente. Tente fazer a questão 1.2. E aí, alguém marcou alguma coisa? Letra C. Questão da UFRN também. Alguém marcou mais alguma coisa? A Maia acha que é a letra A, Vivian acha que é a letra C. Novamente já estou o quê? Deixa eu ver aqui.
Já estou desconfiado de que Maria Vanessa acha que é a letra A, Stephanie acha que é a letra A, Luana acha que é a letra B. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Então, a questão da UFRN, ela diz o seguinte: considere que certa quantidade de gás de cozinha foi queimada, cedendo calor para uma panela que continha água, feijão e batatas. Considere ainda que durante o processo de fervura, o conteúdo da panela permaneceu em equilíbrio térmico por vários minutos. Tá? Então, o conteúdo da panela é água, feijão e batata. Ele disse que esse conjunto, água, feijão e batata, permaneceu em equilíbrio térmico. Então, isso significa que esse conjunto, água, feijão e batata, mantiveram a mesma o quê? Se eles permanecerem em equilíbrio térmico, eles mantiveram a mesma temperatura. Então, nessas condições, posso afirmar que durante o equilíbrio, ele reforçou ainda, né? Durante o equilíbrio térmico, de novo, que ele já tinha dito, a água, o feijão e as batatas, o que é que sistemas têm quando eles, durante a fase de equilíbrio térmico entre eles? Eles têm a mesma temperatura. Essa é a definição de equilíbrio térmico, certo? Então, é por isso que a resposta é a letra C, tá? Aí você diz, professor, mas para que eles tenham a mesma temperatura, não significa que eles receberam a mesma quantidade de calor? A gente vai ver que não necessariamente. Para que dois corpos sofram a mesma variação de temperatura, não necessariamente eles receberam a mesma quantidade de calor. Porque pode ter um corpo que tem uma facilidade maior de esquentar do que outro. Então, aquele que tem uma dificuldade maior de esquentar, ele vai ter que receber mais calor para poder ficar lá em equilíbrio térmico com aquele que tem menos dificuldade, tá? Cada corpo, sei lá, a batata, o feijão, a água, cada alimento, né? Cada objeto, cada corpo, ele vai ter uma dificuldade diferente de variar sua temperatura. Inclusive, vai existir uma grandeza física que vai estar relacionada a isso. A dificuldade da substância mudar a temperatura, que é o que a gente vai conhecer na próxima aula, que a gente vai dar o nome de calor específico. Calor específico vai ser isso, a dificuldade que a substância, a água, sei lá, o alumínio, o ferro, o cobre, o zinco, cada um tem uma dificuldade diferente de mudar a sua temperatura. Tá? E aquele que tem uma dificuldade maior, obviamente, para sofrer uma mesma variação de temperatura, vai ter que receber mais energia, vai ter que receber mais calor. Beleza, então, pessoal, eu acho que é melhor a gente parar por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre fluxo de calor, aí vou falar sobre os tipos de calor. Calor sensível, calor latente, vou falar do calor específico, capacidade térmica, a gente vai conhecer diversas grandezas e fazer de novo vários exercícios, certo? Então, acho que por hoje está bom. A gente fica por aqui. Está liberado para vocês a atividade 1. Eu não sei se eu fiz todas, eu acho que não. Eu acho que tem atividades lá para vocês fazerem, da lista de calorimetria, que já está disponível lá no Google Sala de Aula, certo? Então, façam as questões que sobrarem lá da atividade 1 da lista de calorimetria. Beleza? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Até quinta-feira. Valeu. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela aula. Até quinta. Até quinta. Tchau, obrigado.